Então, pessoal, essa palestra que vai ser ministrada hoje pelo Matheus Gabriel, ele é um formando de Biologia do IF Muzambinho, tá? É uma pessoa assim, extremamente proativa, uma pessoa extremamente estudiosa. Ele está para defender agora o TCC dele brevemente, né, Matheus? Isso. E eu convidei ele para poder participar desse momento de início das atividades do projeto de iniciação científica. Matheus, muito obrigado pela sua presença, viu? E fica à vontade. Agora é contigo. Boa noite, pessoal. Como o Felipe falou, meu nome é Matheus, eu sou discente do curso de Ciências Biológicas do IF Sul de Minas, e hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a importância da conservação e valoração dos mamíferos. Bom, eu vou começar trazendo uma problemática. Acho que o vídeo não apareceu. Aí, vai aparecer. É uma problemática que eu quis trazer para vocês. É um vídeo da BBC News Brasil. Eu vou dar o... It just extremely hot, and everyone was starting to get worried day by day until it happened. Temperatures will climb well into the 40s, making conditions even worse on our fire grounds. It was a very hot day to begin with. So that made the fire did a lot more aggressive. Okay, guys, come for this one! What can I do? The fire was just Too intense and out of my control. out of my control. Thought we were going to lose the house. But I just caught up for a second. If I could go up the mountain. Lídia e o pai conseguiram salvar a casa, mas outras 3.000 foram consumidas pelas chamas nos incêndios de 2020. It has completely and utterly changed the landscape here for the rest of my life, if not forever. As mudanças climáticas fizeram com que o risco de incêndios motivados pelo clima aumentasse 30% quando comparado com 100 anos atrás. I'm worried for my future. I'm worried that this house won't be here in another 5 years. There's very strong evidence, irrefutable evidence, in fact, that the climate of Australia has changed, especially over the last 50 to 70 years. Right still in the middle of this heat wave, so as we head into the Christmas period. I specialise in heat waves, so I study how heat waves have changed over time and what's causing those changes. Oh look, you're in very one. Some people think that we're boffins and we're not actually real people. I have a 2-year-old and a 4-year-old daughter. It really bothers me that the world that they're experiencing now is a lot different to my childhood. Sara morava com a família em Sydney em 2020, quando o subúrbio de Penrith era o lugar mais quente da Terra. It was the hottest day ever recorded in the Sydney Basin. Incredibly, the mercury rising to almost 49 degrees. A onda de calor teve um impacto mortal em algumas espécies nativas. I just choke down these trees, getting some water. I don't know what they're doing, honestly. They're just suffering in this heat, and they've gone further up in the tree. But this one died. We've had many that have died. Ladies and gentlemen. A
A Austrália tem as maiores emissões de carbono per capita entre os países mais ricos do mundo. Em 2020, a política climática australiana ficou com a última posição em uma lista que avaliou 57 países e a União Europeia sobre o tema. Matheus. Oi. Oi. Tá dando retorno, né? Desliga seu microfone. O primeiro-ministro Scott Morrison rechaçou o relatório dizendo que o documento não é crível. 7 em cada 10 australianos desejam que o governo do país combata mais e melhor as mudanças climáticas. We're not going to reduce our emissions to make 2 degrees warming by the end of this century. I know that we're probably going to reach 3 or 4 degrees, and I know what that means for how many more heat waves we're going to see and how much hotter those heat waves will be. Sarah está se mudando para Canberra, uma cidade mais fria que Sydney. Ela está construindo uma casa ecologicamente correta para sua família neste terreno. What plants do you think we should plant in our backyard? In our new house? Strawberries. You want strawberries? As a scientist, I know how bad the future looks. But as a mum, as a person, I guess, as a human being, I really struggle with just how bad those impacts will be. I know we've caused the problems, and I know we also hold the key to the solutions. Bom, o que eu quis que vocês observassem nesse vídeo é sobre o aquecimento global, né? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo nesse século, e ele vai impactar diversas espécies, inclusive a nossa, e ocasiona incêndios, né, como vocês puderam ver, e isso está acontecendo no Brasil também. A gente viu os incêndios no Pantanal, a gente vê incêndios na Amazônia, e isso só degrada o meio ambiente e impossibilita a nossa vida, né, no planeta Terra. Bom, mas vamos deixar essa problemática um pouco de lado e vamos falar um pouco dos mamíferos agora. Peraí. Tá. O que são os mamíferos, né? Na biologia, a gente classifica os animais. Então, a gente pode classificar os animais em domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Os mamíferos, eles são animais que estão no domínio do Eucária, no reino Animalia, no filo Chordata, na classe Mammalia, e aqui é um representante da ordem, que é a ordem carnívora. Existem outras ordens, mas aqui está ilustrando, né, um exemplo é a ordem carnívora. E a gente tem as famílias. A família Felidae, a Canidae e Ursidae, e aqui os gêneros. Então, resumindo, os mamíferos são grupos de animais que possuem características similares. Mas quais características são essas? Bom, aqui eu trouxe 4 características. Os mamíferos compartilham outras características em comum, mas eu quis trazer essa porque elas são mais evidentes e também mais fáceis de ser observadas, né? Então, a gente tem a presença de glândulas mamárias para a amamentação de filhotes por meio do leite. Então, os mamíferos produzem leite para alimentação de filhotes. Os pelos, que ajudam na regulação da temperatura, na camuflagem, na comunicação e nas sensações. A heterodontia, que são os diferentes tipos de dentes que os mamíferos apresentam, como os incisivos, os caninos, os premolares e os molares. E o tecido adiposo, que é as gorduras, né? Que são reservas de energia que nós possuímos, que é a gordura branca e a gordura marrom. Mas quem são os mamíferos, né? Essa pergunta ainda fazendo para vocês. Então, a gente vai ter uma diversidade de mamíferos
no mundo, né? Então, a gente tem mais de 6.000 espécies de mamíferos existentes. Aqui no Brasil, a gente encontra 759 espécies até o momento, e elas possuem morfologias, características, né, morfológicas muito distintas. É um grupo muito diferente morfologicamente falando. Então, aqui eu trouxe alguns representantes. Esse aqui é o ornitorrinco, não sei se vocês já conheciam. Ele é um monotremado, ou seja, ele é um mamífero que bota ovos. É o único mamífero que bota ovos, é uma exceção. Ele e as equídenas, né, botam ovos. E ele tem a sua morfologia totalmente diferente dos mamíferos. Eles possuem um bico que semelha ser de patos, patas que parecem nadadeiras, né, para se locomover antes da água, e a pelagem, né. Outros mamíferos que a gente encontra também são os morcegos. Os morcegos são os únicos mamíferos voadores da face da Terra. Então, eles ocupam o ambiente atmosférico, né? A gente tem também as cuicas. As cuicas são marsupiais aqui do continente americano, precisamente na América Central e América do Sul. Marsupiais porque eles possuem uma bolsa onde o filhote continua o seu desenvolvimento. Então, o filhote nasce e continua o seu desenvolvimento dentro de uma bolsa, parecido com a bolsa dos cangurus, né, que é muito conhecido. Um outro mamífero é a onça-pintada, que é um felino. É o terceiro maior felino do mundo e o maior felino das Américas. Ele é um predador, né, que se alimenta de outros animais. No ambiente aquático, a gente tem as baleias. Essa aqui é a baleia azul. E elas ocupam o ambiente aquático, elas são mamíferos, elas também produzem leite. E também a gente tem a nossa espécie, né? Nossa espécie é considerada também mamífero, que a gente também possui características similares a esse grupo, né? A esses animais. Bom, mas qual que é a importância dos mamíferos? Aqui eu elenquei 3 setores, né? O setor econômico, o setor científico e o setor ambiental como importantes. Então, no setor econômico, a gente tem a produção de leite, de queijo, de carnes, alimentos ricos em nutrientes que a gente costuma consumir. E no científico, eu trouxe o exemplo do cavalo, que ajudou na fabricação do soro antiofídico, né? Os ratos de laboratório, que ajudam na produção de vacinas, estudo de remédios. Então, eles são mamíferos também, os ratos de laboratório. E os primatas, que a gente estuda o comportamento social deles, né? Então, essa é a importância científica. E temos também a importância ambiental. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, das formações de ecossistemas, de florestas, melhora na qualidade da água e ciclagem de nutrientes. Só que a gente vai falar hoje, mais precisamente, dessa importância ambiental. E para a gente falar sobre importância ambiental, a gente tem que entender o que são serviços ecossistêmicos. Aqui eu trouxe uma definição que serviços ecossistêmicos podem ser entendidos como coprodutos oriundos de interações dentro de um ecossistema e que beneficiam a sociedade de alguma forma. Ou seja, dentro de uma floresta, dentro de um ecossistema, a gente possui interações, ou seja, animais que interagem com outros animais, animais que interagem com plantas, plantas que interagem com outras plantas, e esses organismos interagem com o ambiente em si. E essa interação, ela beneficia a sociedade de alguma forma. Então, a gente vai ver alguns serviços ecossistêmicos que beneficiam a sociedade. Bom, o primeiro serviço ecossistêmico que eu trouxe para vocês é o apoio e formação do solo, devido a hábitos fossoriais, ou seja, hábitos de viver debaixo da terra e de se alimentar de animais debaixo da terra.
E a fertilidade também promovida pelos excrementos desses animais. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, aqui a gente tem a topeira nariz de estrela, Condylura cristata. Ela é um mamífero que vive debaixo do solo e se alimenta de vermes, minhocas e outros organismos. Eu trouxe também o tatu canastra, não sei se vocês já conheciam. Ele é o maior tatu do mundo e ele está presente aqui no Brasil, Priodonte maximus. Ele é da ordem Cingulata. E também os suricatos, né? Esses dois aqui, o tatu e os suricatos, eles são semifossoriais. Eles têm a seu modo de vida debaixo da terra, mas eles também saem para fazer outras atividades. Agora, a topeira, ela só vive debaixo da terra. A presença de olhos na topeira também é muito diminuída, muito fraca, né? Então, os suricatos também possuem hábitos fossoriais, eles também possuem uma vida debaixo da terra. Outro serviço ecossistêmico que eu trouxe é o controle biológico de populações de insetos que causam danos a culturas agrícolas. Então, alguns insetos que se alimentam de plantas e que atacam culturas agrícolas, eles podem ser predados, né? Os mamíferos podem se alimentar desses animais, desses insetos, e ajudar no controle populacional deles, né? Então, aqui eu trouxe uma cuíca, um marsupial, Ligloria venusta, que ele se alimenta de insetos, um morcego também, que é insetívoro, o Ptenoroctus rubioginosus, e também o tamanduá-bandeira, que é um mamífero aqui sul-americano, Mimercófaga tridacty, que se alimenta de formigas e cupins. Eu estou trazendo alguns exemplos, tá, gente? Então, existem outros mamíferos que possuem controle, que são responsáveis por esses serviços ecossistêmicos, e a gente poderia ficar uma noite inteira conversando, mas eu trouxe só alguns exemplos, né? Alguns exemplos deles. Aqui eu trouxe 3 serviços ecossistêmicos: a dispersão de sementes, a regulação climática e a contribuição na heterogeneidade ambiental. Então, eu trouxe eles juntos porque eles estão muito relacionados com a dispersão de sementes. Ou seja, esses animais aqui, eles se alimentam de frutos e as sementes desses frutos passam pelo trato digestivo deles e são beneficiadas para ter uma alta taxa de germinação, né? Então, eles favorecem a regeneração vegetal, que outras árvores sejam germinadas, que elas possam crescer. E isso ajuda na regulação climática, porque as árvores são importantes organismos de retenção de CO2. O CO2 é um gás, ele é responsável pelo efeito estufa e assim pelo aquecimento global. Então, os raios solares, eles entram na Terra e, ao entrarem na Terra, eles são refletidos para o espaço. Só que esses gases, eles vêm e tampam essa saída. Então, isso que faz com que aconteça o efeito estufa e o aquecimento global. E as árvores, ao absorverem o CO2, diminui a presença dessa camada que impede a luz de ser dispersada no espaço. E essa contribuição para a heterogeneidade ambiental é que na floresta a gente tem diferentes ambientes. Então, numa porção da floresta, a gente tem algumas espécies de árvores, e na outra porção da floresta, a gente tem outras espécies de árvores. E elas não são idênticas, esses ambientes. Então, a gente tem uma diferença de ambientes. E essa contribuição está relacionada com a dispersão de sementes, que são germinadas ao longo das formações florestais. E aqui eu trouxe três animais: o macaco cabeludo, o Pithecia pithecia, a anta, Tapirus terrestre, e também a cutia, o Dasyprota azaré.
que fazem esses serviços ecossistêmicos que beneficiam a sociedade. Outro serviço ecossistêmico é a polinização. Então, esses animais aqui, eles polinizam plantas, né, flores. Aqui é a cuíca lanosa, Caloromys lanatus. Os morcegos também ajudam nessa polinização. E o gambá de orelha preta, de Delphis auricta. Outro serviço ecossistêmico que eu trouxe para vocês é o controle biológico. Então, existe o controle biológico de pragas. Esses animais aqui se alimentam de pequenos vertebrados. Guirpalos hieragondi e guarondi, o gato morisco, é um felino. Ele é um mesopredador. Ele se alimenta de pequenos roedores, de marsupiais, e ajuda no controle biológico. Essa aqui é a raposinha do campo, Licalopes vetulus. Eles também se alimentam de pequenos vertebrados e ajuda no controle biológico. E esse aqui é o mão pelada, o próximo crancrivorus, que também se alimenta de pequenos vertebrados. E de outros, ele é onívoro, então ele se alimenta de outros alimentos, como frutas. E outro serviço ecossistêmico que eu trouxe para vocês é o ecoturismo. Aqui é o On Safari, não sei se vocês já ouviram falar. É um safari que acontece aqui no Pantanal brasileiro, que eles colocam colares nas onças, colares GPS, e vê onde elas estão e levam os turistas para observar esses animais. Outro ecoturismo que eu trouxe para vocês é esse aqui, das baleias. Não sei se vocês já viram algum vídeo desses. Então, vão para o meio do mar. Aí acontece coisas assim, ó. Legal, né? Legal esse vídeo. Eu iria num lugar desses. É muito divertido. Bom, a gente falou da importância. Desculpa, gente, que foi o vídeo. A gente falou da importância, né, dos mamíferos, todos esses serviços ecossistêmicos que eles prestam à sociedade. E a gente vai falar um pouquinho agora da conservação dos mamíferos. Então, o que acontece? Quais são as ameaças que podem causar a extinção dos mamíferos? A principal ameaça para os mamíferos é a fragmentação de hábitats, para loteamento e para agropecuária. Também a caça ilegal, a poluição, o crescimento populacional, os atropelamentos. Mas a fragmentação da paisagem, de hábitats, é assim, gente. Existiam florestas contínuas, ou seja, que não tinham fim, elas eram contínuas, e com o descobrimento do Brasil, essas florestas vêm sendo desmatadas a cada dia. Então, quando você desmata uma floresta, você ocasiona uma fragmentação, ou seja, um fragmento, uma floresta contínua, igual essa aqui, ó, ela é fragmentada, ou seja, porções menores dessas florestas, elas são divididas ao longo da paisagem, e elas ficam distantes uma das outras. E os animais perdem recursos nessa fragmentação do habitat, e também um local para eles viverem, né? E isso ocasiona os atropelamentos, porque os mamíferos são animais que se deslocam muito, né? Eles têm uma dispersão muito grande. Então, quando eles vão
se deslocar, ou seja, eles estão aqui nesse fragmento. Aí eles vão deslocar para outro fragmento, porque aqui não tem alimento para eles, não tem como eles sobreviver aqui. Aí nesse deslocamento, eles podem estar entrando em contato com pessoas, né? Eles podem estar atravessando uma estrada e sendo atropelados. Então, isso é uma das principais ameaças, né? A fragmentação de habitat. A caça ilegal, muitas pessoas caçam os mamíferos para alimentação, ou seja, eles matam cutia, paca, outros animais para se alimentarem, né? Ou por esporte, simplesmente. E isso vem dizimando as espécies de mamíferos. A poluição também, né, que eu já falei, o crescimento populacional das pessoas. Tá, essas são as ameaças. Mas quais caminhos a gente deve seguir para minar essas ameaças, para diminuir essas ameaças? Então, a gente tem que ter planejamento de ações conservacionistas, a gente tem que ter criação de unidades de conservação. Unidades de conservação são áreas, né? São florestas protegidas por lei. A gente tem que ter a criação de institutos de pesquisa, sistematização de ONGs conservacionistas. A gente tem que ter o inventário de espécies, a gente tem que estudar essas espécies, né, que ocorrem nesses fragmentos, nessas florestas. A gente tem que ter um estudo genético, a gente tem que ter também um manejo da paisagem. Ou seja, a gente tem que conhecer as espécies, a gente tem que saber como elas vivem, onde elas vivem, como se reproduzem, do que se alimentam. Então, a gente tem que saber dessas questões para poder preservar ou conservar essas espécies. E o manejo da paisagem é uma medida muito importante para mitigar, né, para diminuir essas ameaças. Então, aqui eu trouxe o que a gente chama de corredor ecológico. Então, aqui vocês podem ver que é uma área aberta. E essa área aberta pode ocasionar alguns perigos para os mamíferos. Então, a gente faz uma regeneração florestal, né? A gente planta algumas mudas de árvores e cria um corredor, ó. Aqui vocês podem ver uma porção maior, né? Um fragmento maior. E aqui ele está conectado com outro fragmento. Então, os animais ficam mais seguros passando por esse corredor ecológico, né? Aí aqui algumas outras imagens. Aqui é uma ponte, né? Sobre uma estrada para evitar atropelamento dos animais. Aqui é outro corredor ecológico, então a gente pode ver aqui uma área aberta, os corredores aqui, né? A gente também tem a agroecologia, que é uma solução para o desmatamento, que a agroecologia é uma agricultura onde a gente planta tudo meio que misturado, assim, né? A gente tem uma árvore, uma floresta em pé, e dentro das florestas a gente tem alguns cultivos para a alimentação dos humanos, né? Para a nossa alimentação. E aqui a gente tem também a regeneração vegetal, né? Aqui é uma recuperação de área degradada. Então aqui a gente tinha um solo totalmente descoberto, desprovido de proteção. E aqui eles plantaram algumas árvores e ajudou na recuperação dessa área, né? Tá. Mas o que a gente deve absorver disso tudo que a gente viu hoje? Bom, a gente viu no início da apresentação aquela questão do aquecimento global, certo? E ao longo da palestra, eu vim falando alguns serviços ecossistêmicos que os mamíferos prestam. E um deles é a dispersão de sementes e a regeneração vegetal. Então, os mamíferos são importantes aliados
não só eles, como toda a fauna e toda a flora, para evitar o aquecimento global. Então, quanto mais árvores a gente tiver, quanto menos emissões de carbono a gente tiver, mais resfriada a Terra vai estar, e assim a continuidade da vida humana pode ser propícia, né? Pode estar continuando com a vida na Terra. Aí aqui eu trouxe outros serviços ecossistêmicos que os mamíferos proporcionam. Então, a gente tem aqui a aquisição de proteínas para a população indígena, a herbivoria de sementes, dispersão de sementes, a dinâmica fitodemográfica, os recursos madeireiros, recursos genéticos, regulação do clima, controle de doenças, controle de pragas de insetos, controle biológico, recuperação de desastres naturais, polinização, ecoturismo, identidade étnico-cultural, educação, apoio na formação do solo, produção de oxigênio, ciclo de nutrientes, produtividade primária. Então, esses serviços ecossistêmicos que eu encontrei, eles vão beneficiar a sociedade de alguma maneira. E os mamíferos são responsáveis por esses serviços, né? Então, a gente tem, dentro da sociedade, muitos déficits, né? A gente observa a falta de água, a gente observa as ondas de calor, e os mamíferos são importantes agentes, né? Para a continuidade na vida da Terra. Eu queria fazer um convite para vocês. Eu estudo no IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, como eu já falei. Eu queria que vocês conhecessem o curso. Então, se vocês digitarem lá no Google IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, licenciatura em Ciências Biológicas, vocês vão encontrar o nosso curso. É um curso muito bom, espero que vocês possam gostar de biologia, né? Se apaixonar pelo curso no IF. E aqui é o símbolo da biologia que a gente fez lá no IF com algumas plantas. E eu trouxe para vocês alguns Instagrams, não sei se vocês utilizam o Instagram, mas eu trouxe alguns Instagrams para vocês acompanharem os mamíferos, né? Para vocês acompanharem essas ações conservacionistas. Então, a gente tem o Instituto Procarnívoros, o MIB, o Instituto Muriqui, o Instituto Onça Pintada, o Projeto Tatu Canastra, o Projeto Marsupiais e o Projeto EICA. Esses são alguns que eu sigo, né, no Instagram. E eu acho que seria muito legal se vocês seguissem também para conhecer mais sobre os mamíferos, porque, como eu disse, 6.000 espécies de mamíferos, não dá para falar sobre tudo isso numa palestra de 30, 40 minutos. E eu trouxe uma porção do que são os mamíferos. Bom, essas aqui são as minhas referências. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, vamos dialogar, vamos conversar. Eu acho que vocês têm um tempinho ainda, né, de 10 minutos, para a gente conversar. Felipe, se você quiser conduzir as perguntas. Ô, Matheus, vou combinar um negócio contigo, que os meninos, eu combinei com eles deles escreverem as perguntas, eu te mando pelo WhatsApp. Aí a gente faz um videozinho e a gente coloca no vídeo final que a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Sim, certo. Você pode acessar lá. Se puder ser desse jeito, você concorda? Pode ser? Tá concordo, tranquilo. E aí é porque daqui a pouco os meninos já estão na hora do intervalo deles, e aí depois também eles vão ter outras 2 aulas hoje ainda. Aí eu não queria atrasar muito o cronograma, tá bom? Matheus, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por você estar numa sexta-feira à noite dando uma palestra para a gente, tá? Foi extremamente rica, inclusive algumas coisas eu nem lembrava mais.
Vou ser sincero contigo, foi bom assistir, ver alguma coisa diferenciada. Eu gostaria também, na verdade, eu vou fazer um negócio bem rapidinho aqui, vou mostrar o pessoal para você ver a galera aqui no fundo. Deixa eu pegar o celular aqui. Então essa aqui... Oi, gente! Dá um tchauzinho aí, pô. Aqui a gente reuniu o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio e tem a turma do EJA também para poder discutir. Acho que não está aparecendo eles. Aí, agora apareceu. Então, Legal. É porque se eu ligar o áudio do celular, ele acaba dando microfonia, né? Mas aí eu queria agradecer toda a sua disponibilidade em nome dos meninos, em nome da escola, em nome da direção, da coordenação pedagógica, em nome dos outros professores que também estão aqui. Muito obrigado, viu, Matheus? E a gente se vê com as perguntas e faz um videozinho depois. Sim, com certeza. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando com vocês aí. Pessoal, uma salva de palmas então para o Matheus. Obrigado. Matheus, então a gente se vê semana que vem depois do feriado para a gente poder fazer o videozinho das perguntas, beleza? Beleza. Valeu. Muito obrigado, Felipe. Abraço, pessoal. Até mais. E assim que eu puder, eu te mando o certificado que a gente produziu, viu? Ah, tá bom. Valeu. Professor Matheus, sobre os ornitorrincos, como o senhor falou que ele bota ovo, então como ele amamenta os filhotes? Oi, Kelly, muito boa sua pergunta. Os ornitorrincos botam ovos, mas eles não possuem glândulas mamárias. O que acontece é que eles secretam o leite através da pele. Então, esse leite é acumulado no abdômen, então os filhotes vão lá e lambem esse leite concentrado no abdômen. Legal, né? Professor Matheus, será que vai fazer falta se os mamíferos sumirem da face da Terra? Muito boa sua questão, Ana. Qualquer animal que seja extinto da face da Terra trará prejuízos para a espécie humana. Os mamíferos em especial, a gente pode citar a regulação climática, porque eles são importantes dispersores de sementes, ou seja, novas árvores nascem a partir da semente dispersada pelos mamíferos. Então, com a perda de novas árvores, a gente tem a perda da redução do CO2 na atmosfera terrestre. Ou seja, com menos árvores, mais CO2 vai estar na atmosfera. Com mais CO2 na atmosfera, maior vai ser as mudanças climáticas, maior será o efeito estufa. Então, os mamíferos têm essa importante regulação climática. Então, se a gente perder os mamíferos, o clima pode ser afetado e, assim, aquecer. Outra questão é o controle populacional de presas, né? Então, algumas pragas agrícolas ou pragas urbanas são controladas pelos mamíferos. Então, com a perda dos mamíferos, essas pragas, esses animais, poderiam se reproduzir de uma forma muito acelerada e ocasionar perdas na agricultura ou a transmissão de doenças. Essas são algumas questões, existem outras. A gente teria que fazer uma aula só sobre isso, mas essas são algumas que implicariam na perda dos mamíferos. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual a quantidade de insetos que alguns mamíferos noturnos comem durante o dia? Oi, Fernanda, essa é uma boa questão. Os morcegos podem consumir de 3.000 insetos por noite. E também os tamanduás-madeiras podem consumir 9.000 insetos por dia. Então, esses são alguns números. Deveriam se fazer mais estudos relacionados a isso, né? Pra gente saber ao certo. Mas essas são algumas informações que eu tenho.